Bom, vamos falar então sobre o balanço energético. Balanço energético é a relação entre ingestão e gasto. A ingestão de energia e o gasto de energia do organismo. Então, essa relação, ao longo do tempo, ela tende a se manter estável, mas ela pode mudar. Quando a ingestão é menor que o gasto, a gente diz que a gente tem um balanço de energia negativo, e quando a ingestão é maior que o gasto, a gente tem um balanço energético positivo. O gasto calórico ele tem 3 componentes, e a ingestão calórica, os componentes são basicamente os macronutrientes. O gasto energético ele pode ser dividido em gasto de repouso, efeito térmico do alimento e gasto de atividade física. O gasto de repouso é um termo que é um pouco diferente da taxa metabólica basal. A gente pode usar intercambiável os termos, como se fosse a mesma coisa, mas tem um significado fisiológico diferente, porque o basal é a energia mínima necessária para o organismo sobreviver, para respiração, circulação, enfim. E ela é medida quando o indivíduo fica 12 horas em repouso. O gasto de repouso, como ele não é medido nessa condição de extremo repouso e ambiente neutro, ele normalmente vai dar um valor um pouco acima da TMB. Então, eu acho mais correto usar gasto de repouso, normalmente, como termo. Não que seria muito errado você colocar TMB aqui, mas gasto de repouso teria um significado fisiológico melhor. A forma de medir o gasto de repouso é a calorimetria indireta, que é a mais acessível, embora o aparelho seja caro, é a forma mais acessível de medir na prática clínica. Dudu, é um diferencial ter uma calorimetria indireta? Se você tem muito conhecimento e é muito rico, beleza, vale a pena ter. Agora, se você não tem muito conhecimento, você comprar uma calorimetria indireta, não vale a pena, certo? Até porque ela não te dá o gasto total, ela te dá só o gasto de repouso. Já é de certa forma, você fica limitado ainda a saber o gasto total, porque você tem que saber o gasto de atividade física, que na verdade é o mais complicado de estimar. O gasto de repouso, ele normalmente é 60% a 70% do total. Normalmente, é esse valor para boa parte da população. E ele depende basicamente da massa corporal do indivíduo e principalmente da massa magra. No caso, a massa magra não é a massa muscular, é a massa de todos os tecidos e a massa muscular também. A massa muscular faz parte da massa magra, mas nós temos também o coração, o fígado, o cérebro, enfim, todos esses tecidos são massa magra. Tem osso também, enfim, glicogênio, essas coisas também são massa magra. Mas o que gasta mais energia são, o que é? Fígado, cérebro, coração e rins são os tecidos que gastam mais energia por quilograma, certo? O músculo e o tecido adiposo, eles gastam um pouco por quilo, mas por que eles têm uma contribuição que passa a ser importante? Por causa do tamanho deles, Mas você vê, uma pessoa de 80 quilos que tem 10% de gordura, ela só tem 8 quilos de tecido adiposo, Então ele não tem muita contribuição para o gasto total dela. Uma pessoa que tem muita gordura já vai ter uma contribuição maior. Então só o fígado, pessoal, ele gasta 200 calorias por quilo. Como ele pesa mais de 1,5 kg, ele vai gastar mais de 200 calorias diário. Trabalha, Se você estuda metabolismo, você vê que o fígado faz muita coisa, É compreensível que ele gaste bastante energia. O cérebro pode chegar a 1,5 kg. Normalmente ele vai pesar um pouco menos, Depende aqui para homem e para mulher. Então o cérebro vai gastar umas 300 calorias por dia. Mesmo que o cara não use muito. E se estudar muito também não vai acelerar o metabolismo cerebral, tá certo? Então só esses dois aqui já vão contribuir com quase 600 calorias ou mais. O coração e rins, eles pesam menos de 1 kg, Então a contribuição deles vai ficar em torno de 200 somado. Mas enfim, a taxa metabólica ela já tem uma grande contribuição desses órgãos, que são os que mais gastam energia. E por que a composição corporal influencia no gasto energético? Porque a quantidade de massa muscular e massa adiposa ela varia entre as pessoas, Muita gente pensa que ganhar massa muscular ajuda a perder gordura porque aumenta o gasto calórico. Até aumenta, mas não quer dizer que facilite diretamente você perder gordura, porque na verdade quando você tem mais músculo,
você tem mais fome também. Não dá para falar que um cara musculoso tem mais facilidade de emagrecer que um cara que tem menos músculo, tá, pessoal? Não se pode afirmar isso. Você tem um fisiculturista grande, você tem um atleta de endurance. Não dá para dizer que o fisiculturista tem facilidade. Ele tem um gasto maior, mas ele tem mais fome. Se a gente tem uma massa corporal maior, o nosso limiar de fome é maior. Eu falo por mim, não é mais fácil eu secar hoje do que quando eu pesava 60 quilos. Claro que tem o viés da idade e tudo, mas não... Entendeu? O fato de ter mais massa muscular faz com que você tenha um gasto calórico maior. Mas é uma extrapolação você dizer que isso vai fazer você secar mais fácil. Tá? Exercício vai ajudar, obviamente, tudo, mas não dá para dizer também que a musculação é melhor que o aeróbio por esse motivo. O aeróbio, por exemplo, dá mais vantagem a nível mitocondrial. A função mitocondrial é otimizada mais pelo exercício aeróbico que pela musculação. A vantagem da musculação é que ela aumenta a tua massa muscular de uma forma que o aeróbio não tem a mesma potência, né? Enfim, são exercícios diferentes. A comparação é problemática, muitas vezes, dependendo do que você está buscando, né? Se alguém pergunta para mim, o que é melhor para emagrecer? Eu falo os dois, mas eu só posso fazer um. Não, você pode fazer os dois. Sim, você sempre pode fazer os dois. Tá? A não ser que você vá para mim assim, mas eu tenho 1 minuto só para treinar por semana. Mentira, né? Claro que não. Tá certo? Você sempre tem tempo para fazer exercício. Pode ser pouco, mas você sempre pode fazer os dois exercícios. Tem forma de você fazer exercício aeróbico por 15 minutos. Fazendo HIIT, eu faço isso. Né? Sempre os dois vai ser melhor. Né? E para a longevidade dos dois também é melhor, sempre. Não só um. O efeito térmico do alimento, ele é basicamente o gasto calórico associado ao processo de digestão e absorção dos nutrientes, né? Em média, ele é 10% daquilo que a gente ingere. Então, se eu faço uma refeição com 500 calorias, ele é em torno de 50 calorias, certo? Mas existe uma variabilidade individual que pode flutuar entre 5% a 15%, tá? E varia entre os macros. A proteína, o corpo gasta mais energia para digerir proteína. Olha o álcool em segundo lugar. Carboidrato e gordura. Não quer dizer que beber ajuda a emagrecer, né, pessoal? Tá certo? Na verdade, esse efeito parece grande, né, da proteína ali, mas quando você dilui no total da dieta, não fica tão grande. Mesmo que o cara aumente muito a proteína, o efeito térmico que ela dá, a vantagem não é grande coisa, tá? No meu livro de emagrecimento eu faço uma estimulação lá de dobrar a proteína da dieta. Seria como aumentar o metabolismo em torno de 100 calorias, dobrando a proteína. Claro, depende de quanto vai aumentar, né? Mas não é um efeito grande, tá? O efeito térmico é algo que, quando a gente faz a conta, a gente não precisa se preocupar com ele. Ele é uma variável aproximadamente fixa, ele não flutua tanto, tá? Daqui a pouco eu vou explicar novamente. E o gasto de atividade física é o gasto do movimento. Então, ele não as pessoas às vezes acham que gasto de atividade física é só exercício. Não, é exercício e atividade que não é exercício. E aí que está o problema quando a gente vai fazer estimativa, né? Eu preciso entender quão ativa a pessoa é, tá? E fica meio subjetivo, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou bem ativo. Eu faço academia 3 vezes na semana. E o resto do dia, ficar sentado no escritório. É quase sedentário, basicamente, tá? É bom que faça exercício, né? Porque, enfim... Mas o gasto acaba ficando em um sedentário. Eu sempre dou um macete para ensinar a galera como faz a estimativa, tá? Mas é importante entender que, às vezes, uma pessoa que não faz exercício, ela é muito mais ativa do que uma pessoa que faz exercício, dependendo do dia a dia que ela tem, né? De quanto ela é ativa por dia, tá certo? Isso daqui você pode mudar de forma consciente. Cara, eu vou começar... Em vez de pegar o elevador do prédio, eu vou subir a escada. Sei lá quantos andares, depende de quanto é também, né? Mas são coisas que você pode. Só que o problema é que a gente tem uma tendência genética a um certo nível de atividade. Tem pessoas que têm uma tendência a ser menos ativa. E tem gente que fica mais inquieto, né? Tem gente que tem, por natureza, tem uma tendência a ser mais inquieto. É possível, por exemplo, usar aplicativos de monitor de passos para você fazer uma mudança de gasto de atividade consciente. Então, às vezes, você atende um paciente que você olha, vamos ver quantos passos você dá por dia?
O cara, olha, 4 mil, oh, sou bom, né? Não, é uma bosta. 4 mil é muito ruim. Mas vamos tentar subir para 7 mil. Já é uma coisa legal, né? 7 mil passos. Então, são coisas que você pode ajudar o paciente a mudar, porque além da academia, né? Além do treino. O que acontece muitas vezes? Por que algumas pessoas fazem exercício e o exercício não parece ajudar muito elas a emagrecer? Porque elas têm uma tendência a fazer compensação energética de duas formas. Uma delas é, o cara começa a fazer exercício e aí ele compensa comendo mais. Isso varia muito de indivíduo para indivíduo, tá, pessoal? Tem os compensadores e os não compensadores. E tem outra coisa que é mais complicada de avaliar. O cara que começa a fazer exercício e no período de descanso ele fica mais parado. Às vezes eu vi muito isso no bodybuilder, às vezes o cara que estava fazendo... Por isso chegou uma hora que eu nunca passava tanto cardio com o atleta. O cara às vezes estava fazendo mais de 2 horas de cardio, mas não parecia mudar muito a perda de gordura dele. Por quê? Porque o cara se torna um compensador. Ele faz o cardio, ele está comendo... Ele baixou as calorias e no período de descanso ele fica mais parado. Então aquele efeito de gasto do cardio é compensado por um período de descanso depois, que ele não se dá conta. Tá? Tanto que quando você olha os estudos com exercício físico e emagrecimento sem dieta, a média de perda de peso do exercício é baixa, é 2 quilos normalmente, num período de alguns meses. Só que quando você olha individualmente, teve um estudo que fez isso, muito foda. Eles viram o seguinte, tem cara que perde tipo 10 quilos, tem cara que não perde nada. Então existe uma variabilidade muito grande na resposta ao exercício, porque algumas pessoas têm mais compensação energética do que outras. E isso que no estudo eles controlavam o gasto do exercício, a intensidade do exercício das pessoas, mas eles não conseguiam controlar o que as pessoas faziam o resto do tempo, né? Então, por isso que a resposta de uma pessoa a emagrecer com exercício, no geral, a média tende a ser baixa, mas algumas pessoas são bem responsivas a emagrecer fazendo exercício, tá? Porque são os menos compensadores, tá?